Boa noite, ou boa madrugada, que agora já é quase meia-noite. Então a gente vai dar entrada aí numa um novo momento no Brasil, que foram um momento de eleições democráticas, um período democrático no Brasil. Primeiro com Juscelino Kubitschek, depois com Jânio Quadros e depois João Goulart. E aí a gente entra no período da ditadura de 64. Então, quem foi o presidente Juscelino Kubitschek? Ele foi uma figura assim que trouxe algumas coisas para o Brasil, né? Ele é conhecido pelo plano de metas, né? De 50 anos em 5. É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui agora, 50 anos em 5 horas. E ele teve um plano desenvolvimentista, mas ao mesmo tempo ele não olhou muito para a classe popular no Brasil, né? Então foi um período marcado por bastante desigualdade social e o governo dele foi bastante controverso também, né, nesse sentido, porque ele não representava exatamente toda a parcela da população brasileira. Então, aqui eu coloquei uma indagação, né? Você saberia dizer que metas ele possuía para o seu mandato? Com base nessas imagens aqui, a gente tem aqui a imagem de eletrodomésticos, né, de propaganda de eletrodoméstico, propaganda de automóvel, e aqui ele, o próprio Juscelino Kubitschek, aqui parecendo um projeto aqui de Brasília, né? Então, o Juscelino Kubitschek ele é conhecido principalmente por essas características, né? Ele tinha um plano de desenvolvimento em que pautava mais a questão do automobilismo, então ele abriu estradas pelo Brasil, rodoviárias pelo Brasil. Com isso, estimulou a vinda do setor automobilístico. Então, foi um período que o Fusca, né, se popularizou aqui no Brasil. E também ele foi responsável pela transferência da capital do Brasil para Brasília. Ele, né, com a justificativa de que o Rio de Janeiro estava muito na costa e que poderia ser bombardeada, né, fácil acesso, né, para caso venha ter alguma guerra ou algum conflito, ele construiu Brasília, né? Ele foi responsável pela idealização de Brasília, que foi uma cidade planejada para ser a capital do Brasil, né? Então, aqui são algumas imagens que fazem essa representação do Juscelino Kubitschek no Brasil. Então, ele foi eleito através de eleições diretas e voto secreto e voto universal, tá? Houve uma polêmica aí porque, né, depois do suicídio de Getúlio Vargas, para saber quem que ia suceder ele, o Juscelino Kubitschek tinha um rumor que ele aplicaria um golpe, né, que seria aplicado um golpe, que não poderia, né, JK, como ele é conhecido, né, Juscelino Kubitschek. Então, assim, houve várias sucessões antes da chegada dele. Aqui tá resumido, né, como é que foi. Mas acabou que deu tudo certo, já JK entrou e começou o plano de metas dele. Então, o plano de metas dele, conforme eu já tinha adiantado, ele tinha o objetivo de desenvolver, né, era um plano desenvolvimentista
no qual ele tinha a ideia de desenvolver o Brasil 50 anos em 5 anos, né? Então, uma das metas dele aqui faz parte do plano de metas dele, né, que é desenvolvimento da energia, transportes, Brasília, alimentação, indústrias de base e educação. Não sei se eu falei, mas estou repetindo. E qual que é o problema? Ele conseguiu desenvolver tudo isso, só que ele teve que recorrer ao FMI. Então tudo que o Getúlio Vargas, a herança do Dutra, o Getúlio Vargas não conseguiu resolver isso, que é o problema da dívida do Brasil. O JK foi lá e pediu mais empréstimo para o FMI para tentar desenvolver o Brasil. E ele conseguiu uma parcela desses planos, entretanto, a parte de alimentação e educação ficou a desejar, que era a principal coisa, né, que o Brasil estava precisando, né, que era uma base para poder dar suporte para esses outros setores que ele queria desenvolver. Então, aqui é um projeto de Brasília, né? Brasília foi construída e realizada no Juscelino. Foi idealizada pelo Lúcio Costa, né, o urbanista, executada por Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, aqui em Belo Horizonte, tem lá uma parte do trabalho dele ali na Pampulha, né, na Lagoa da Pampulha. Então vocês conhecem bastante ele aqui em Belo Horizonte. E tinha como intuito transformar a cidade num formato de avião, né? Então, Brasília é uma cidade conhecida como ser bem pensada, bem planejada. E isso foi concretizado no governo de Juscelino Kubitschek. Então, o desenvolvimentismo, né, ele foi muito voltado para essa parte da indústria automobilística, da construção de rodovias, mas ao mesmo tempo foi meio sucateado as rodovias se tornaram muito difíceis de manutenção, muito caras, e aí empresas como Ford, Volkswagen, General Motors vieram para o Brasil, então houve uma entrada de capital externo no Brasil e ao mesmo tempo a dívida externa nossa foi só aumentando. Então com isso a gente teve a inflação, a gente tem aí essa charge do Kubitschek, né, que ele está num Fusca, jogando dinheiro, né, assim, fazendo assim com dinheiro, todo feliz, mas a parte da inflação, né, que os produtos se tornaram muito caros aqui para grande parcela, essa conduta só beneficiou a classe média do Brasil, né, que ele tinha uma ideia também muito voltada para o American Way of Life, sabe? Estilo de vida americano. Então ele estava nessa vibe, mas entretanto desenvolveu o Brasil, mas deixou uma dívida, deixou a inflação, deixou a população mais vulnerável, pobre, sem um amparo. Então o Kubitschek ele acabou deixando de herança aí o desenvolvimento e dívidas, né? E aqui é uma charge que representa, né, essa desigualdade, né? Isso aqui foi Juscelino Kubitschek falando, né? Agora você tem automóvel brasileiro para correr em estradas pavimentadas, com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira, quer mais o quê? E aí aqui coloca um prato de feijão brasileiro, seu doutor, né? Então, ele tentou fazer um desenvolvimento, mas esqueceu da classe trabalhadora. E aí quem entra é o Jânio Quadros, conhecido como da Vassourinha, que
queria varrer a corrupção do Brasil, né? Esse discurso. E aqui eu vou colocar a figura do Jânio Quadros e João Goulart, né, que é conhecido como Jango, porque o João Goulart ele era vice e a gente vai ver que o Jânio Quadros ele sai, ele acaba desistindo do mandato dele e aí que entra o vice que é o João Goulart, né? Então esse período da história é um período extremamente importante para a gente entender a ditadura de 64, né? Então foram todos esses acontecimentos que fizeram chegar no golpe de 64, né? Que foi outro período da nossa história do Brasil ditatorial que durou 20 anos, né? Mais de 20 anos. Então a gente teve uma ditadura de 15 anos com Vargas, um regime autoritário republicano também, mas menos ditatorial, né? Se é que a gente pode colocar intensidade aí. E a gente tem também aqui, foi um período de democratização que culminou logo em um outro golpe, né? Que foi o golpe de 64. Então, isso daqui é uma base para vocês entenderem a questão de 64. Né? Então, eu já adiantei aí, só deixando bem claro aí que a gente estava vivendo um contexto de Guerra Fria, da polarização, do capitalismo, do socialismo, medo do comunismo, medo do socialismo. E aí o Jânio Quadros ele entra com essa campanha eleitoral da Vassourinha, de que ele ia varrer a corrupção no Brasil. E o Jânio Quadros ele era uma figura, né? Ele não parecia que ele não entendia nada do que ele estava fazendo, né? Então aqui está a campanha dele, né? Vai Vassourinha, essa era a campanha dele. Então ele foi eleito e quem foi vice foi o João Goulart. E ele apoiava muito, né? É até engraçado falar isso, mas ele apoiava muito o que a gente vê muito do que está acontecendo hoje na história do Brasil, é que eles se apoiavam muito na questão da moralidade, nos bons costumes, no conservadorismo, e também no combate à desordem financeira, né? E falando esse discurso de corrupção, então tudo isso que a gente está meio que vivendo aí nos noticiários, isso não é muita novidade. A gente já viveu isso num período anterior. Então, o que foi o governo do Jânio Quadros, né? O que a gente fala dele? Ele tinha uma política econômica voltada pelos problemas gerados do Juscelino Kubitschek, né? Que a gente estava vivendo um período de inflação, um período de recessão econômica, tinha avançado, né? Um plano de desenvolvimento, mas ainda com endividamento externo, a desvalorização da moeda, crise, né, na importação de trigo, petróleo, aumentou o preço do pão, do combustível, e ele tomou medidas polêmicas que não melhorava em nada essa situação, que era proibir a rinha de galo, proibir o lança-perfume e proibir o biquíni na praia, né? Então, tudo medidas assim que não ajudavam na parte que era o principal problema que a gente estava vivendo, né? Que era de endividamento externo e inflação. Junto com isso, ele ainda condecorou Che Guevara, né? Che Guevara, né? E o que ele fez, né? O Che, né? Ele era líder da Revolução Cubana e ele tinha muitas ideias socialistas e comunistas. E como a gente estava vivendo esse receio do comunismo, do socialismo, essa influência dos Estados Unidos aqui no Brasil, essa atitude do Jânio Quadros começou a ficar insustentável, né? E aí ele
começou a até perder apoio, né? Como a gente vê, né, que é importante na atualidade, você ter um apoio de outras figuras políticas, né, e do partido. Ele foi perdendo apoio, foi perdendo a popularidade, e isso acabou gerando um desgaste no governo dele. E ele, no intuito, ele quis fazer uma manobra que eu vou falar no outro slide. Né? Ele acaba renunciando. Até o Boris Fausto, né, ele fala que foi um cálculo político errado, pois tentava conseguir, em um lance teatral, maior soma de poderes para governar. Além disso, Jânio se considerava imprescindível para os partidos e se julgava imprescindível para o Brasil como presidente. Então, ele quis fazer, ele quis fazer doce, né? Ele quis dar uma eu vou sair, e achando que o Congresso ia falar assim, não, fica, a gente gosta muito de você. Só que o Congresso viu que isso era uma tentativa de eu posso falar, uma estratégia política, gostou da ideia e aí aprovou a renúncia dele na Câmara. Né? E aí o que aconteceu? Quem tinha que entrar no lugar dele seria o João Goulart, né? O Jango. Só que o Jango, ele tinha, né, nessa época aqui, lembrando que nessa época aqui, se votava para presidente, votava também, tinha votação para presidente e para vice, não era uma chapa eleitoral única, né, de presidente e vice. Então, o João Goulart, ele tinha assim um pezinho assim na esquerda, né, que isso dava respaldo para o resto da população em ter medo dele acabar transformando o país num comunismo. Só que aí, isso daqui, né, que veio, né, a campanha da legalidade, que foi o cunhado dele, né, o Leonel Brizola, que bateu o pé, né, e falou assim, não, que a gente tem que cumprir a Constituição fala que quando renuncia, assume o vice, e então o João Goulart, apesar de estar lá, ter feito uma visita oficial lá na China, que era comunista, né, e ainda é comunista, mas um pouco com uma abertura maior hoje em dia, o João Goulart assume, né, por conta dessa campanha da legalidade. E aí, o que aconteceu? Fizeram um regime parlamentarista para ele, né? Porque por conta desse medo do Brasil se transformar em comunismo. Então, ele seria chefe do Estado, né? Tipo a rainha, hoje, Elizabeth. Ela trataria de questões externas, né? E o chefe de governo do parlamentar, né? Que era, né? Do regime parlamentar, que trataria de questões internas. Só que isso não durou muito tempo. Logo teve um plebiscito que pedia a volta da República, né, da República Presidencialista, e o João Goulart assume, e aí assume junto com isso as ideias dele. Eu acabei mudando aqui correndo, não sei se acabou gravando, mas muda com ele junto as ideias, né? Então, ele implanta as reformas de base. O que era isso? Eram reformas que visavam o setor camponês, né? Ele estava vendo problemas na área dos trabalhadores rurais, que estava precisando de apoio. Então, essas reformas de base, tipo o direito de voto para analfabetos e suboficiais das Forças Armadas, limitar a remessa de lucro das empresas estrangeiras para o exterior, aumentar o monopólio da Petrobras e a reforma agrária. Isso daqui incomodou muito o setor da elite, né? Esses coronéis, antigos coronéis, que tinham muitas terras. E então isso
culminou numa crise do Jango, né? Então, antes do golpe de 64, foi ocorrendo vários movimentos, né? Porque foi, né, esse bafafazinho aí de que o Jango ia transformar o Brasil em comunismo, em socialismo, esse medo, esse clima de Guerra Fria. E aí a gente teve a marcha da família com Deus pela liberdade, e esses movimentos acabaram culminando numa força, foi só somando para que os militares pudessem tomar o poder no Brasil. Então, aqui é um jornal que fala da passeata dos 500 mil em São Paulo, que defende o regime militar. Olha a quantidade de gente, né? Eles eram um setor completamente conservador e que queria, né? Que não queria o comunismo e que visava a uma, né, as ideias mais voltadas para quem sempre esteve no poder no Brasil, né? Para a classe que sempre esteve no poder. Então, isso daqui foi o fim, né? O começo do golpe de 64, que culminou no golpe militar. Aí o que aconteceu? Um general, Olímpio Mourão Filho, Mourão, que estava envolvido no plano COI, no Vargas, juntou com o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, e foi para o Rio de Janeiro e começou a tomar as forças, né? João Goulart não foi assim, primeiro foi em Minas Gerais e aí com isso os militares foram fazendo vários movimentos no dia 31 de março de 64. João Goulart não foi resistência, sabe? Ele cedeu logo, porque ele não queria derramamento de sangue, e ele foi exilado para o Uruguai, né? Lá no Uruguai ele acabou morrendo também, né? Não se sabe muito bem se foi de morte matada ou morte morrida, mas né, não tem provas muito contundentes, pelo menos eu nunca li a respeito. E aí iniciava a ditadura militar, né, com o pretexto de livrar o país da corrupção do comunismo e que seria uma atitude, como é que eu posso dizer, que seria em pouco tempo, mas que se tornou em longos anos, né? E aí isso é tema para próxima aula.